Saudações, investidores! Bitcoin agora está a 34.400 dólares. Bitcoin está corrigindo um pouco da euforia de ontem. E hoje, meu principal objetivo é se atualizar toda essa situação respondendo a pergunta do milhão. Afinal, isso é um topo e a gente vai cair muito mais ou é só uma correçãozinha para a gente continuar subindo? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui falando um pouco com vocês no semanal, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre onde comprar Bitcoin no longo prazo. Depois a gente vai atualizar o sentimento. Vamos falar também sobre onde as instituições estão colocando as ordens. E também, muito importante, vamos falar um pouco sobre os mercados globais hoje, que estão simplesmente descontrolados, voando. Então vamos lá. Antes de começar, não esquece aí de deixar o like, caso você já conheça o nosso trabalho. E se você ainda não conhece, considere aí se inscrever para apoiar o canal. Vamos lá, caras. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no semanal. E no semanal é muito claro que a gente subiu demais, né? E o ideal é que a gente faça as nossas compras de longo prazo quando a gente corrige. Porque naturalmente, quando a gente corrige, as pessoas ficam preocupadas. Esse ano é o que eu chamo de negação da alta. A turma vê o pivô de alta, mas por qualquer motivo que seja macroeconômico, seja um indicador que tirou da cartola, seja um sentimento que acha que vai cair mais. Essa é a famosa negação de alta. É o que a gente teve em todas as quedas. E é justamente quando a turma do apocalipse aparece que a gente tem que ficar de olho para comprar no longo prazo. Por exemplo, quando a gente estava caindo aqui nos 19 mil dólares, a narrativa era de que todos os bancos iam quebrar e que ia ser outro 2008 e que o Bitcoin ia sofrer mais do que a pandemia, ia voltar para 12, 9 mil dólares. Depois, quando a gente corrigiu sem volume no suporte do mensal, estavam falando que não, porque os mercados globais estão muito instáveis, a gente vai ter um crash e não tem como o Bitcoin ir bem num cenário global ruim. E, de novo, era uma oportunidade. A mesma coisa aqui, caras. Há um mês atrás, estavam falando de 20 mil dólares, de 15 mil dólares, né? Mas cadê essa turma agora? Essa turma agora, ou eles se escondem na toca, né? Os ursos se escondem na toca, ou mudam de opinião. E mudam de opinião nos momentos normalmente errados, né? Então a gente não deve querer comprar onde a turma do apocalipse está querendo. A gente deve comprar quando a turma do apocalipse voltar, entendeu? E é justamente isso que a gente aguarda aqui para fazer as nossas compras. Eu, de maneira alguma, vou comprar aqui nos 34, 35, 36. Na verdade, essa é uma região que a gente está vendendo. Vendendo para quem? Para os antigos do apocalipse que agora estão super bullish. Beleza? Então a gente precisa entender isso. Quando tá todo mundo pensando numa coisa, até a turma do apocalipse, é um sinal para você colocar dinheiro no bolso. Foi o que a gente fez ontem, tá bom? E é o que eu recomendo vocês fazerem. Essa região acima dos 34, 35, 36 é uma região para colocar dinheiro no bolso para mim. Passou dela, caras, entre os 38 e 40 mil dólares é a próxima região de colocar dinheiro no bolso. Tá, tranquilo. Mas e aí, onde que eu compro então? Cara, não tem mistério. Você tem que traçar o seu Fibonacci. Se está muito distante de 0,382, você não tem relação risco-retorno para fazer uma compra de longo prazo aqui. Simples assim, cara. Eu só posso cogitar uma compra se chegar próximo desses 31.500 dólares. E vou além, cara. Esses 31.500 dólares é um suporte muito importante. É a antiga máxima aqui. Então é aqui que eu tô a fim de comprar. Se não for, não tem problema. Porque a gente fez o nosso dever de casa e comprou também quando todo mundo tava com medo. Beleza? Se voltar, o que a gente pode ter? A gente pode ter um trade, beleza? E é isso que a gente vai discutir caso o preço volte lá, beleza? Outro ponto muito importante que eu posso destacar é que no 4 horas a gente está tentando se segurar num suporte aqui, né? A gente rompeu para cima, mas está voltando, cara. Então, como eu disse para vocês, eu reitero, eu não vou operar esse rompimento aqui, tá bom? Eu acho que, apesar de eu acreditar que tem uma boa chance da gente ir daqui, eu acho que tá esticado demais para eu ter uma boa relação risco-retorno agora, tá? E realmente, se você quiser fazer alguma coisa aqui, o seu stop não pode estar muito distante desses 33.900, 33.800, porque se perder aqui, a gente pode rapidamente testar esses 33.200 dólares, e se perder, enfim, a gente vai ter a nossa compra no semanal abaixo dos 32. Tranquilo?
Outro ponto importante que eu posso destacar aqui é o sentimento, caras. E o sentimento tem pontos muito positivos, beleza? O primeiro, o nosso long short ratio continua próximo a 1, né? Então a gente continua aqui com esse long short ratio baixo, ao mesmo tempo que as pessoas estão otimistas na fala, mas elas não estão muito otimistas quando a gente olha na prática. Na prática, caras, a gente vê que o preço está caindo, o preço está acima, fazendo topos e fundos ascendentes, e a maioria do mercado está em short, né? Então, reparem que interessante aqui, vocês conseguem ver essa linha, que a maioria do mercado está apostando na baixa, ao mesmo tempo que o preço está subindo. Vou até voltar para o Bitcoin aqui para vocês verem. E além disso, a gente também destaca que instituições começam a aparecer abaixo do preço. Então, se a gente for nos 34, pode sim ser uma oportunidade até de compra para um trade, correto? Como eu disse, eu não vou fazer esse trade, mas se eu não tivesse exposto no Bitcoin, eu pensaria em fazê-lo, ok? Por quê? Porque o preço ele está caindo e apesar da gente ver muito otimismo no mercado, na prática as pessoas estão vendendo, na prática as pessoas continuam em short, beleza? Outro ponto positivo que eu posso destacar é um S&P 500 simplesmente voando, caras. Uns 4.300 pontos, Nasdaq também voando 1.3, S&P 1,5, era tudo lindo, Europa 1.8, até a China tá subindo hoje, que tá difícil lá, emergente subindo 1,5, ou seja, tá tudo indo muito bem no mundo, né? E eu recordo que há uma semana atrás estavam falando de crash, né, cara? Então é incrível como a gente precisa ir contra essa manada perdedora, beleza? Então, para mim, a situação do Bitcoin ainda é extremamente confortável, só vou ficar preocupado se a gente começar a fechar abaixo dos $33.800, mas para mim não é o cenário base, tá bom? Eu ainda acho que a gente vai achar suporte antes disso e vamos continuar a tendência de alta. Porém, como eu não tenho uma bola de cristal, eu sigo a minha estratégia e quando tem muita gente comprando igual foi aqui, eu tô colocando dinheiro no bolso. Quando até a turma do Apocalipse tá otimista, eu coloco dinheiro no bolso, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e manda aqui todas as dúvidas e moedas aí pra gente fazer a análise também. Forte abraço!